Muitos fatores determinam o sucesso dos seus negócios, mas o que faz grande diferença é o fato de ser seu. Conveniência e flexibilidade que determinam uma nova forma de investir e empreender. Salas comerciais customizadas no melhor do setor oeste, o mais importante polo de negócios de Goiânia. Localização, investimento e rentabilidade. Isto é, West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, verso 1. Poder mais uma vez entrar na sua casa com um programa que tem um único objetivo: abençoar a sua família e ser canal da unção de Deus para a sua vida no dia de hoje. E nesse programa nós estaremos falando sobre o que fazer quando você se sente encurralado. Alguma vez você já se sentiu encurralado? Alguma vez você já se sentiu pressionado por algo ou por alguém? Ou alguma vez, até pelo próprio Deus, ter uma sensação de uma oração não respondida, de uma promessa não cumprida? Nós estaremos falando sobre isso no programa de hoje. Quero te encorajar aí, ainda dá tempo de você ligar para alguém, avisar para alguém que o programa está começando, para que essa pessoa também seja abençoada, convidar a sua família também a vir para a frente da TV para ouvir um pouco mais da Palavra de Deus no dia de hoje. Está entrando no ar em plenitude com você. Por que não mundial? Álvaro Tito, que prazer, pastor. Rapaz, estar aqui participando desse programa é algo muito especial para mim. Quero aproveitar essa oportunidade de mandar o meu à paz do Senhor, bastante afetuoso e muito respeitoso, a pastora Sara Mendes, toda essa audiência maravilhosa. Estar aqui contigo é uma honra muito grande. Igreja Cristo nas Nações, uma igreja que tem por principal objetivo adorar a Deus e fazer discípulos por todas as nações. Venha nos conhecer. Rua Antônio da Cunha Almeida, quadra 129, lote 10, setor dos Afonsos, Aparecida de Goiânia. Igreja Cristo nas Nações. Se eu olho pra trás, não vejo mais nada. O teu amor cobriu a multidão dos meus erros. Se eu olho pra dentro, eu vejo um rio. O teu amor encheu um grande vazio. Não há sombras do que um dia já foi, só certezas do que ainda virá. Infinitamente mais de tudo que o homem já pensou. Infinitamente mais. Atos capítulo 12, verso 5, diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta o guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Meu irmão, eu quero falar com você hoje sobre o que fazer quando você se sente encurralado. Tem uma história que conta que um homem, acreditando que de madrugada a fila é menor,
que de madrugada você tem um acesso melhor ao Pai, estava a clamar ao Senhor por duas coisas muito vitais para ele. Esse homem tinha 2 pedidos que ele acreditava que sem a realização desses 2 pedidos, a vida dele ia ficar até um pouco mais difícil. E ele dizia: Senhor, eu preciso de um emprego. Deus, eu quero um emprego, mas um emprego melhor, um emprego onde eu possa ser honrado. E ele clamava por um emprego. E ele tinha um segundo pedido. Ele dizia: Senhor, eu também preciso me casar. Eu quero que o Senhor me envie, no nome de Jesus, a mulher que vai ser a minha esposa, que vai percorrer comigo os restos dos meus anos. E ele clamou na madrugada, entoou louvores, falou em línguas, como muitas vezes eu e você fazemos, né? Clamamos ao Senhor, como diz a palavra de Deus, a plenos pulmões. E ele se levantou dessa oração convicto de que o Senhor o iria responder. Ele sentiu uma paz no coração, certo de que Deus olharia por ele. E no outro dia de manhã, já bem cedo, ao olhar um emprego no jornal, ele foi correndo para a fila, para o lugar onde estava marcada essa entrevista de emprego. Mas quando ele chegou lá, logo ele foi desanimando. A fila estava lotada, eram muitas pessoas concorrendo à vaga de emprego que ele também queria. E naquele momento, uma espécie de revolta tomou conta do coração dele, uma irazinha, como quem questiona Deus, como quem diz: Deus, ontem à noite o Senhor falou no meu coração, agora eu chego aqui, esse tanto de gente, esse emprego não é para mim, como quem não quer ser desafiado, ou quem duvida na primeira atitude que precisa ter fé. E ele desistiu, saiu triste, bravo, foi para o ponto de ônibus, chateado, com o semblante já caído. E quando ele estava lá naquele ponto de ônibus, chegou um garoto e entregou para ele um botão de rosa. E ele ainda ficou na dúvida se pega ou não o botão, até que ele pegou, só por educação, para cumprir um prontuário, e pegou esse botão de rosa e esperou que o garoto saísse um pouco e jogou o botão de rosa fora. Chegou em casa ainda nervoso, triste, decepcionado com Deus. Mas, durante a noite, enquanto ele dormia, ele teve uma surpresa. Deus usou o sonho para falar com ele. E ele, como se as escamas dos olhos tivessem caído. E Deus ministrou no coração dele: olha, filho, independente de fila, independente do que é barreira para você, eu estava respondendo a sua oração. Aquele emprego era seu, a vaga era sua. Segunda coisa, quando você chegou no ponto de ônibus, você estava tão irado, tão ensimesmado, tão cheio de você, que você não pôde olhar ao seu redor. Mas eu coloquei ao seu lado, no ponto, aquela que seria a sua companheira para o resto da vida. E providenciei até um garoto para te entregar um botão de rosas para começar a conquista. Eu trabalho por você, mesmo quando você não vê. E muitas vezes, o presente que eu te entrego não vem no embrulho que você gostaria. Você já viu como muitas vezes eu e você somos assim? Como nós temos dificuldade de romper com aquilo que não é tão óbvio, de romper com aquilo que não é da forma como eu gostaria, ou que não se apresenta como eu esperava. O texto que nós lemos, ele traz uma história de Pedro, aqui numa situação de encurralamento também, de pressão. E a pressão, você só tem 2 opções quando você passa por ela. Ou você cede a ela, permite que ela te leve para frente, ou você desanima e desiste. Existem pessoas que definitivamente não suportam pressão ou nem desafio. Pessoas que querem as coisas muito de repente, ou da forma como gostariam, ou do jeito que planejaram e esperaram. O livro de Atos mostra a saga da Igreja de Cristo caminhando no poder do Espírito Santo, tendo que romper barreiras, tendo que passar por cima de obstáculos, contra as portas do inferno, para ser instrumento de Deus na proclamação das boas novas de salvação. E aqui no capítulo 12, a gente encontra o rei Herodes passando ao fio da espada Tiago. Ele matou Tiago e encerrando na prisão do apóstolo Pedro. Isso mesmo, aquele Pedro que tinha negado Jesus, o Pedro que perguntou: mestre, se for o Senhor, me faz ter contigo aí nas águas. Esse Pedro aí. E Herodes tinha decretado voz de prisão a Pedro, e a cidade de Jerusalém estava vivendo uma agitação.
A cidade estava eufórica, com vários eventos acontecendo ali, e a oposição à igreja crescia de forma vigorosa. As pessoas estavam se opondo ao evangelho, as pessoas estavam se opondo à verdade da salvação, e Pedro foi entregue a uma escolta, a Bíblia diz aqui, nos versículos antes, se você puder ler, de 16 soldados, e a morte dele parecia inevitável. Pedro definitivamente estava encurralado. Ele estava sem saída. Ele precisava, como homem da história, de recursos do Senhor, de provisão do Senhor. E nesse momento, diferente de muitas vezes eu e você, a igreja não apelou para expedientes humanos, mas ela se reuniu para clamar ao Senhor. Quero observar com você três tópicos em cima desse texto, para que você entenda o que fazer quando você se sentir encurralado. Em primeiro lugar, meu irmão, nunca se esqueça de que Deus vê a sua tribulação. Ele conhece o que te encurrala. Se você ler do verso 1 ao verso 4, você vai perceber como Deus estava guardando Pedro, como Deus estava velando por ele, como Deus estava o poupando, porque Deus está no controle, mesmo quando eu e você o perdemos. Mesmo quando o controle das circunstâncias escapa entre os nossos dedos, mesmo quando nós somos desencorajados a persistir, Deus não sai da sala do trono, onde Ele controla a história. E na história dele está inclusa a sua vida, a sua história pessoal, a sua necessidade urgente. Ele controla tudo isso. Tiago estava morto, Pedro estava preso e a igreja estava acuada. A mesma igreja que tinha recebido o Pentecoste, a mesma igreja que sabia como o Espírito Santo se movia, estava se sentindo encurralada, oprimida, trancada. O inimigo parecia ter o controle da situação para neutralizar e até destruir a igreja. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu pequeno demais perto de um obstáculo, de um inimigo, de uma porta trancada, de uma situação financeira difícil, de um problema na saúde, de um relacionamento complicado com o seu cônjuge? Eu não sei. O que já te encurralou? O que às vezes te fez olhar para os montes e perguntar, como nós lemos o versículo de início, de onde vem o meu socorro? Deus, onde o Senhor está? Ou quem sabe fazer como esse homem da nossa história. Deus, eu preciso disso. Deus, sem isso está difícil. Mas eu quero te dizer algo no dia de hoje. 1 Pedro 3,12 diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Ele te vê, Ele te conhece, Ele sabe até onde suporta, Ele sabe aonde está apertando, Ele colhe cada uma das suas lágrimas, porque Ele não te perde de vista na sua tribulação, Ele não te perde de vista no seu momento difícil. Ele vê o seu vale sombrio, Ele vê cada uma de suas noites escuras, suas lágrimas grossas, o seu choro doído, seus temores profundos. Porque Ele é Deus presente, que trabalha para quem espera nele. Você tem esperado no Senhor? Esteja certo de que a resposta chega. Só não vai fazer como o homem da nossa história. Não pense que a resposta tem que vir exatamente como você gostaria ou como você planejou. Porque às vezes, Deus manda o presente que você quer, numa embalagem que você não gostaria de recebê-la. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto, eu te disse que Deus te vê na tribulação. Segundo lugar, Deus ouve a sua oração. Olha o verso 5 aqui. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Como eu disse a você, a situação de Pedro parecia insustentável. Não tinha esperança para caminhar. Pedro seria levado depois da festa da Páscoa para a morte, mas havia um povo orando em favor dele. O que você faz quando você está encurralado? Você busca outras portas? Você busca autoajuda? Terapia? E olha que eu sou psicóloga. Você busca outras espécies de situações, de circunstâncias, de pessoas, de modelos? Ou você busca a Deus em oração?